Olá, muito boa noite. Mais uma vez, sejam bem-vindas. A professora vai falar hoje sobre receitas, tipos de receitas. Eu vou iniciar compartilhando a tela com você e você vai dizer se você está vendo o mesmo que eu. Está aparecendo? Bacana. Ó, eu vou começar a aula com a seguinte frase: que a felicidade não dependa do tempo, nem da passagem, nem da sorte, nem do dinheiro, e que ela possa vir com toda a simplicidade de dentro para fora de cada um para todos. Quem falou isso foi Carlos Drummond de Andrade. Achei muito bonita essa frase e trouxe especialmente para vocês, tá bom? Olha só, antes da gente começar falando, agora que eu já deixei a minha mensagem bem bacana para você, vamos fazer uma revisão. O que a gente viu na aula passada? Falamos um pouquinho sobre os EPIs, que são os equipamentos de proteção coletiva. Existe o de coletiva e o de uso individual. O de uso individual é aquele que o atendente utiliza normalmente, que é o jaleco, a luva para alguns casos, né? E agora que é de praxe, não é somente para o atendente de farmácia, é para os profissionais e para o ser humano, porque estamos em época de pandemia e a máscara se tornou uso obrigatório. Não é nem porque você quer ou não quer, não é opção de escolha, tá? É simplesmente lei. Por enquanto, é para ser utilizado. Então, o equipamento de proteção individual, o nome já fala, ele é utilizado para te proteger contra o quê? Contra doenças. Como eu comentei, se existe o individual, existe o coletivo. O que seria um equipamento de proteção coletiva? Conforme eu mencionei na aula anterior, são aqueles equipamentos que são para sinalizar o quê? Acidentes. Ou ainda, eu dei o exemplo do pessoal dos Correios. Os Correios é uma empresa a qual ele fornece o protetor solar. O protetor solar, ele não é um equipamento, mas ele é de uso coletivo e todos utilizam para prevenir o quê? O câncer de pele. Se você ainda ficou com dúvida a respeito desse assunto, a professora postou lá no grupo, na aula passada, falando sobre esse assunto. Assista o vídeo na íntegra, utilize a sua apostila como material de apoio, e se mesmo assim você for com dúvida, coloca no grupo que eu estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Hoje, o que nós vamos falar? Olha só. Tipos de receita. Você vai falar, professora, tipo de receita não consta na minha apostila. Justamente, por ela não constar, eu julguei muito importante para vocês, sabe por quê? Porque vocês irão trabalhar com isso, receitas. Mas por que elas vêm de cores diferentes? Então, vamos lá. A professora quer que você entenda. Por que as cores delas são diferentes? Por que elas existem? Primeiro, vamos entender o que é uma receita. Uma receita, ou receitas, ou receituário médico, ou ainda do dentista, porque não é só o médico, o dentista também, ele tem autonomia de prescrição. Então, o receituário é o papel utilizado para prescrição de medicamentos. O enfermeiro pode prescrever? Tem algumas leis que asseguram ele quando ele é funcionário público, enfim, eu não vou nem entrar muito em detalhes, porque os pedidos que ele realiza são pedidos específicos de alguns exames. Porque hoje eu vou mencionar, a gente já aprendeu isso lá em desenvolvimento pessoal, sobre os MIPs, medicamentos isentos de prescrição. São esses que você vai lá na farmácia e encontra, sabe? Compre um, leve dois, parece que tem até pisca-pisca no medicamento assim, sabe? Eles ficam em gôndolas, eles são diferenciados, esses medicamentos. Eles não precisam de prescrição, ou seja, um analgésico, vai precisar de... Imagina ter um investigador de cabeça que é o médico, há uma sobrecarga se isso acontecesse, entendeu? Então, em 2016, surgiu-se uma normativa, então, dos MIPs, que são os medicamentos isentos de prescrição. Só relembrando, então, a receita é a prescrição do medicamento que contém orientações para o paciente efetuar o quê? O profissional vai orientar quantas miligramas, ele vai deixar ali quantas vezes por dia, como é que funciona, por quanto tempo, ok? Essas são informações essenciais que tem que ter numa receita. Mas como eu estava comentando com vocês, como entender os diferentes tipos de receita médica? Vamos lá. Existe um receituário médico que ele é branco, ele é simples, conforme esse aqui, ó, que eu estou compartilhando na imagem com vocês. Então, existem diversos medicamentos que não necessitam de receituário para comprar. São esses que eu comentei com você agora, que são os MIPs, ok? Mas, guardem bem, não se precisa de um profissional para prescrever ele. Mas isso não quer dizer que não exime nós, a exemplo, vocês, os atendentes de farmácia, ter que passar para o cliente que
O uso indiscriminado desses medicamentos pode causar problemas, principalmente no fígado, porque o fígado é o órgão principal que ajuda no metabolismo tanto de medicamento quanto de alimentos, correto? Guardou bem aí essa informação? Legal. Então, se você guardou bem essa informação, eu vou dar continuidade falando para vocês o seguinte. Receita simples normalmente é feito com uma via só. Entenderam essa informação? Receituário simples, você vai lá no médico, ele prescreveu um medicamento de uso contínuo. Eu vou dar um exemplo aqui, um medicamento para diabetes. Não precisa se fazer com 2 vias, é uma via só. Por quê? Medicamento de uso contínuo. Oi, Nájila, boa noite, tudo bem? Boa noite. Tá conseguindo ouvir bem a professora? Bacana. Hoje a nossa aula é sobre tipos de receituário. A professora já comentou alguma coisa a respeito? O porquê que existem diferentes cores de receita. Primeiro eu vou explicar ali, né, o que é o receituário. Existe o simples, conforme essa imagem. Existem receituários médicos que são brancos, mas eles precisam que sejam feitos em 2 vias. A exemplo, medicamento antibiótico. Antibiótico, antes não se precisava, mas agora precisa-se de 2 vias. Uma para a farmácia e o outro para o paciente. Por quê? Porque nunca se viu tanto caso de pessoas vindo a óbito por sepsemia. O que é isso? Infecção generalizada. Resumindo, o uso indiscriminado de antibiótico. Toma antibiótico de qualquer jeito, não mata bactéria, nunca se viu tanta bactéria matando pessoas por causa disso. Porque a hora que é para ele tomar da forma correta, ele já deu resistência para ela. Não é qualquer antibiótico que vai matar a bactéria, ok? Então, receituário branco especial quer dizer que é um receituário que é feito em 2 vias. Ele tem uma validade de 30 dias. Passou de 30 dias, o cliente não comprou o medicamento, perdeu, ok? Ah, mas não tem mais, porque a vigilância sanitária tem acompanhado muito de perto a respeito dessa venda indiscriminada de antibiótico. É só antibiótico? Não. Antibiótico, antirretrovirais e anabolizantes. Alguns, não todos, alguns medicamentos que são chamados de imunossupressores. São medicamentos que eles são para resistência do organismo, quando o paciente está tomando que não está com baixa resistência no organismo. Somente um exemplo, o paciente com AIDS. Ele toma imunossupressor. Tá bom? Receituário de cor azul. O que é isso? Esse receituário, ele é específico para psicotrópico. Medicamentos psicotrópicos são medicamentos que agem a nível do sistema nervoso central e anorexigênios, ou anorexigênios, nome difícil, né? É medicamento para emagrecer. Isso, guardou bem aí, né? Então, medicamento para emagrecer, você não pode comprar Deus dará do jeito que você quiser. Tem que ter um receituário azul. Esse receituário também, da mesma forma, ele tem uma validade de 30 dias. E o receituário amarelo? O que se compra com receituário amarelo? Algo chamado entorpecentes. Você anota bem esse nome aí que eu vou falar com vocês, que eu vou cobrar a respeito desse nome. O que é um entorpecente? Não estou falando de drogas ilícitas, tá? Estou falando de drogas lícitas que são vendidas em farmácia. O que é interessante você saber a respeito disso? Que é vendido em um receituário de cor amarela. Essa receita também, tanto branca, azul, amarela, elas têm uma validade de 30 dias. Ou seja, se o cliente foi lá no médico, vou dar um exemplo aqui de um medicamento de receita amarela, Ritalina. Ritalina é um medicamento que ele é utilizado para quê? Ele é utilizado para hiperatividade. Oi, Alda, boa noite, seja bem-vinda, tudo bem? Está ouvindo bem a professora? Estou sim, boa noite. Seja bem-vinda. A professora está falando sobre tipos de receituários. Só vou revisar aqui bem rapidinho para você entender. A professora já falou aqui do receituário branco simples. Existe um receituário branco que é em 2 vias, que agora se utiliza muito, é exemplo para antibióticos, principalmente, tá? Uma via fica com o cliente, outra via é retida na farmácia. O receituário azul, que são psicotrópicos e anorexigênios, ou seja, medicamento para emagrecer. Cores amarelas são entorpecentes e alguns psicotrópicos. Ambas essas receitas têm validade de 30 dias. Ou seja, se o cliente for lá na farmácia, for na sua consulta médica, não tiver dinheiro, passou 30 dias, infelizmente ele não pode comprar mais o medicamento.
Guardem essas notas, esses números que eu vou falar agora para vocês, ó. Existe receita de cor amarela que os medicamentos que pertencem à lista A1 e A2 são entorpecentes. A3 são psicotrópicos. Ou seja, esse tipo de receita, ela é fornecida porque ela é controlada. O que isso quer dizer? Não é qualquer profissional que pode prescrever esse medicamento. Normalmente são neurologistas, são medicamentos, são profissionais que tratam pacientes que têm algum problema psíquico ou algum problema neurológico, ok? Ou seja, ou ele é um neurologista ou ele é um psiquiatra. Essa normalmente é a classe dos medicamentos, dos profissionais que prescrevem. Eles precisam ser cadastrados lá na vigilância sanitária. Não é qualquer pessoa que pode sair comprando esse medicamento de qualquer forma, tá? Eu tô falando agora de formas legais. Ok, meninas? Guardaram bem isso? Então, assim, o médico, quando ele recebe esse talionário aqui, vem 20 folhas. E é assim, ele é gratuitamente liberado pela autoridade sanitária estadual ou Distrito Federal. O que quer dizer? Que uma receita que é vendida aqui no estado de São Paulo, que é fornecida por um médico daqui, uma receita amarela, você não pode comprar ele lá no estado do Paraná, em Manaus, ou seja, você não pode estar comprando em outro estado. Entenderam isso? Ah, eu vou lá para Goiânia, eu vou lá para o Distrito Federal. Não, isso é estadual. É uma autoridade sanitária estadual ou Distrito Federal. Esses profissionais, então, são cadastrados e poderá conter somente um produto farmacêutico. Ou seja, essa receita amarela, esse paciente faz o uso de 2 medicamentos. O médico não pode aproveitar a receita. Você usa o medicamento para convulsão, você usa lá Gardenal. A pessoa usa Gardenal, usa Ritalina, ou seja, são 2 medicamentos que são a nível do sistema nervoso central. Eles não podem, o médico sabe disso, tem ciência, que se ele prescrever, ele vai inativar essa receita dele. Vocês não poderão fornecer, e o cliente que vai ser o maior prejudicado nisso, entendeu? Quando o cliente chega lá com essa notificação de cor amarela, você já sabe que esse paciente ele faz acompanhamento ou com um neurologista ou com um psiquiatra. Esses medicamentos, eles não ficam lá à vista, lá no balcão da farmácia. Esses medicamentos, eles são guardados em um lugar específico. É um balcão separado, onde a chave não fica com o atendente normalmente. A chave fica com o farmacêutico. Por quê? Após esse medicamento, um exemplo, for vendido hoje, quarta-feira, 72 horas depois, o farmacêutico tem que dar satisfação desse medicamento que foi vendido lá para a vigilância sanitária. E a vigilância sanitária quer saber se os profissionais estão fazendo o quê? Prescrevendo medicamento de qualquer forma para os clientes por aí, ok? Então, se a professora perguntar lá na atividade assim, quantas horas depois de vendido um medicamento de receita amarela tem que ser notificada a autoridade sanitária? 72 horas depois, tá bom? E se a vigilância sanitária passar, encontrar essa receita lá que não foi notificada, pode autuar a farmácia, multa. Isso não é uma coisa bacana. Então, vocês, como equipe do farmacêutico, têm que avisar para ele, para que ele possa realizar essa notificação, ok? Eu busquei uma imagem aí muito interessante para que vocês possam saber. Então, eu quero que você tenha ciência que receita A, de cor amarela, A1, A2 é entorpecente e A3 é para psicotrópicos, tá bom? Observe essa imagem aqui, meninas. Estão conseguindo ver bem? Nájila, Marina, Alda. É muito parecida a receita oficial e verdadeira e a falsificada. Infelizmente, para toda a profissão, eu não acho legal mencionar isso, mas é importante que vocês saibam, existem as pessoas que são honestas e as que não são. Então, aqui, ó, é um talonário que é falsificado. Ou seja, não é verdadeiro, porque o verdadeiro ele vem normalmente aqui, ó, AAA, que é a identificação do município, e um número, não é número vermelho igual o número de rifa, não, tá? Ele é um número identificado, assim. Ou seja, quando você começar a atuar, que você for contratado, você vai lembrar da sala de hoje, vai lembrar da professora falando isso.
Você vai ficar esperto, assim, vai pedir para ver se for necessário. Falar, você deixa eu ver como é que é esse receituário aí, que ele é um receituário especial, que é para medicamento controlado. Posso dar uma olhadinha? Ok? Então, vamos lá. Se existe o amarelo, como eu mencionei, existe o azul. O azul é para receitas B. O que isso quer dizer? Receitas B, anotem, por gentileza, no caderno de vocês, esses 3 nomes que eu vou passar agora. Benzodiazepínicos, anotou? Barbitúricos e anorexigênios. Ou seja, mesma coisa que eu falei lá para vocês. Depende muito do medicamento. Entenderam bem? Então, caso o prescritor, ou seja, o médico, o profissional, decida prescrever uma quantidade determinada, eu quero que vocês saibam o seguinte. Como eles são medicamentos controlados, não, o seu cliente queria comprar 10 caixas, você não pode vender, nem se ele quiser. Tem a quantidade, de acordo com o tipo de notificação, é a quantidade que você pode vender. 30, no máximo 60 dias, se for para comprimidos, via oral. Se esse medicamento for injetável, no máximo 5 ampolas. Sério, muito sério isso. Então, o que você tem que observar que é muito interessante? Tem que ter ali o quê? O CID, o diagnóstico ou seja, o diagnóstico da doença, a data, a assinatura do profissional, o carimbo, o endereço, tem que vir tudo, ó. Se algum desses campos não tiver preenchido, você não pode, infelizmente, vender o medicamento para o paciente. Ok? Entenderam bem essas informações? Vou dar continuidade ainda falando o seguinte, ó. Então, existe a B1 e B2. Tem que vir a identificação do comprador. Isso aqui, ó, a farmácia que preenche, tá? É vocês que vão preencher. O que vocês vão preencher? O nome do paciente, o endereço dele, o telefone, o número da identificação do documento, ou seja, o RG dele e o órgão expeditor desse documento. É sério isso? Muito sério. Tem que vir tudo aqui? Sim. Esse lado, quem preenche aqui, ó, farmácia. Ok? Esse modelo está preenchido a sua notificação, sempre deve ficar acompanhado com uma receita comum. Vai vir azul e vai vir uma receita comum junto, tá bom? Então, na verdade, virão 2. Anotou aí? Perfeito. Olha aqui, mas ela terá validade de 30 dias a partir da data da emissão. Então, o médico é obrigado a colocar aqui um exemplo. Se fosse hoje, 30 de outubro, não, setembro. Opa, já estou lá na frente, hein? 30 de setembro de 2020. Assinatura, paciente, o endereço do paciente. Muito bem. Como eu comentei anteriormente, 5 ampolas se for injetáveis. Demais formas farmacêuticas, ou seja, comprimido, dragem, enfim, 60 dias no máximo para receita azul. Mas, professora, daqui 60 dias o medicamento desse paciente vai acabar. O que ele vai fazer? Ele vai ter que voltar no médico para o médico fornecer uma nova receita, caso for necessário, ele continuar tomando esse medicamento. Ok? Joia? Tá bem claro, Nájila? Estão entendendo direitinho? Perfeito. Então, olha só. Existe um tipo de notificação chamada notificação de receita C. Que cor que é essa notificação? É branca. Ok, o que tem que vir nela? Tem que vir 2 vias. Uma via vai ficar para a farmácia, outra via vai ficar para quem? Para o paciente. Tem que estar tudo prescrito bonitinho, senão você não pode liberar. A orientação, eu como profissional dou para você, se você for dispensar esse medicamento, for a primeira vez que você for dispensar para o paciente, peça a orientação que o farmacêutico esteja próximo, para que você não deixe nenhuma lacuna, entendeu? Ou ainda, se você é novo, você sabe que você não tem todas as informações, você tem aqui a teoria que é o que a professora está passando para você, e que você vai ter falta da prática, fica perto de um funcionário. Aliás, sempre quando antes de você assumir um balcão, você vai ficar perto de um funcionário mais velho para ele poder te orientar, tá bom? Existe C1, C2, C3, a C4 e a C5. O que eu quero que você entenda aqui uma coisa, ó. Todas elas 2 vias. Primeiro, C1, substância de controle especial, medicamento para convulsão, antidepressivo e antipsicótico. Qual? Anabolizante, C5.
Retrovirais, medicamentos para AIDS. E essa daqui que eu não vou dar, assim, uma ênfase, mas eu quero que você lembre que existe o seguinte. A AC4, ela é prescrita por médico, formulário próprio, é para o Programa Nacional de DST-AIDS, ou seja, o paciente tem, agora não é mais DST, é IST, tá? É para IST, ou seja, para ser dispensado na farmácia do SUS, ou enfim, qual farmácia seja, tem que ter o quê? Tem que ter essa receita especial, que é a letra, que é a medicação C. O que é esse talidomida? Talidomida é um medicamento que ele foi utilizado lá nos anos 70, 80. Ele é abortivo. Então, as pessoas compravam em clínicas ilegais para cometer aborto, compravam talidomida. Então, hoje em dia, esse medicamento só pode ser prescrito com essa autorização especial, tá bom? E a C2, que são os retinóicos. Quer printar essa tela? Printa, depois você lê com bastante carinho. Por quê? Só que isso daí é só com a prática, tá, gente? Hoje a professora trouxe essas informações para você, é para que você saiba ali, ó, que medicamento, retinóides, que eu falei para você, 5 ampolas se for injetável, no máximo para 30 dias. O que é interessante? Esse daqui deve vir acompanhado de um termo de conhecimento de risco. Então, a pessoa, para ela tomar, ela tem que assinar esse termo, que ela está ciente o que esse medicamento pode causar para ela, tá bom? Que é o caso da C3 que eu falei para vocês, da talidomida. Você não pode vender a talidomida se não vir acompanhado de um termo de consentimento que o paciente diz que ele recebeu essa orientação e que ele está ciente que esse medicamento pode trazer prejuízos à saúde dele, tá bom? C1, C2, enfim, essas receitas, elas são escritas o quê? Legíveis. Se o médico não escreveu legível, você não pode liberar. As validades, já falei, tá? Não vou nem falar novamente. E existe algo chamado receita renovável. Essa receita renovável é um modelo criado para comodidade das pessoas que estão utilizando, dos utilizários, né? Ou dos pacientes, clientes, enfim, tem vários termos que você pode utilizar. Principalmente pacientes doentes crônicos. Ou seja, para evitar que esse paciente tenha que ficar o tempo inteiro se deslocando com frequência para centro de saúde, principalmente hoje em dia, em época de pandemia, para esse cliente não ficar se expondo na área hospitalar, existe essa receita renovável. Vou dar um exemplo para vocês. Medicamento da farmácia popular. Anticoncepcional. Existem N exemplos que eu poderia dar. Estou lembrando aqui do anticoncepcional. O anticoncepcional, ele tem a validade para ter 1 ano a receita. São todas assim? Não. Se você observar antes da pandemia, a receita tinha que estar ali, ó, 30 dias. Usou, tinha que pedir para o médico renovar. Agora, em época de pandemia, 60. E tem algumas instituições, até 90 dias, a mesma receita. Por fim, esse mês agora, pacientes que têm doenças crônicas, tipo diabetes, hipertensão, a receita está tendo validade para ele poder pegar por até 1 ano. Por quê? Está em colapso. As pessoas não estão podendo sair de casa para poder... Como é que elas vão fazer? Elas vão ter que parar o medicamento? Não. Essas receitas renováveis estão tendo a validade por 1 ano, tá bom? Entenderam aí? Joia. Uma atenção especial que eu quero que vocês tenham é a respeito dos anabolizantes. Para venda de anabolizante, tem que ter lá o nome, o endereço, o CID. CID quer dizer Código de Identificação de Doenças. Junto com o CID tem que ter ali o CPF do cliente. E essas receitas, para você ter uma ideia de anabolizante, é tão sério, que ela tem que ficar guardada por até 5 anos do estabelecimento. Então, quem comprou agora em 2020, essa receita da 2025 tem que ficar ali guardada. Por quê? O uso indiscriminado do anabolizante, ele traz prejuízos sérios e se não souber utilizar, levando à morte. Adianta, tá com aquele músculo lindo, maravilhoso, mas
que deveria ser utilizado, que é o neurônio, não é. Porque aplicou demais, vai aumentar o tamanho. E tudo que cresce desordenadamente pode se tornar um câncer. Eu não vou nem falar muito sobre isso, porque isso não é o tema da nossa aula de hoje. O que eu quero que vocês saibam? Prescrição de anabolizante tem que ter nome, endereço, CID, que é o Código de Identificação de Doenças, mais o CPF. Lembrando que a receita tem que ficar arquivada na farmácia, tá? O que é importante que eu quero que fique como destaque da aula de hoje? Que você, a Nájila hoje vai esquecer do sobrenome dela, mas não vai esquecer que tanto farmácias quanto drogarias, eles ficam obrigados a apresentar as notificações das receitas, sejam brancas de 2 vias, seja azul, seja amarela, de talidomida, enfim, N medicamentos que existe hoje na indústria farmacêutica. Essas receitas de controle especial, assim que eu gosto de manter esse nome, ele é controlado. 72 horas devem ser enviados para a autoridade sanitária. Guardaram bem? Legal, né? Hoje, essa aula ela é muito produtiva para vocês entenderem ali por que clientes vão chegar com cores de receitas diferentes. Toda vez que você vê ali uma receita amarela, uma receita azul, uma receita de 2 vias ali, fiquem atentos, tá bom? Esse quadro que eu estou aqui compartilhando com vocês, eu posso compartilhar no grupo, se vocês quiserem, tá? Só solicitar para mim. Eles falam a respeito de notificação A, B, B1, B2, fala do C1, C2, C3, tem o C5. O que tem que ser em 2 vias? Quais são as listas, ou seja, para que ele pertence? A classe que ele pertence, que é os entorpecentes, psicotrópicos, retinoides, imunossupressores e assim sucessivamente. Se a abrangência dessa receita ela é na território nacional ou ela é só território estadual, ok? Fala sobre as cores, sobre a quantidade, no caso dos injetáveis, e a quantidade de medicamento que pode ser vendido por receita e o prazo de validade. Achou interessante, hein, Nájila? Se quiser, a professora depois, compartilha com vocês, tá bom? Porque se você tem isso daqui, isso aqui é como se fosse um ABCD para vocês no dia a dia. Isso aqui, com o tempo, você guarda isso aqui, de ponta cabeça, tá bom? Se tiver dúvida na hora que você for executar uma venda assim, peça auxílio. Não, na dúvida, eu sempre falo, toda vez que você tiver na dúvida de algo, não faça. Melhor do que fazer é fazer e fazer errado. Não é feio a gente dizer que a gente não sabe. O feio é a gente fazer, dando a entender que a gente sabe e traga prejuízo ou para a empresa ou para alguém. Tá bom? Combinado? Entenderam bem? Então, foi retirado. Vocês viram aqui que está riscadinho aqui, os antirretrovirais? É porque surgiu uma resolução agora em 2016. Eu falo agora porque é uma resolução nova. Que os antimicrobianos, ou seja, os antibióticos, eles precisam ser prescritos em 2 vias, sem modelo específico, tem que ser de cor branca, para um tratamento para 30 dias. Ou seja, em 30 dias, válido por 10. Então, o médico prescreveu um antibiótico, tem que correr na farmácia e adquiri-lo, porque depois, se passar da data, não vai ser possível, ok? Vou compartilhar daqui a pouquinho, acabando essa aula, eu vou baixo no YouTube e coloco lá para vocês, caso você precise assistir novamente, se algo não ficou bem compreendido. Vou colocar ali um vídeo sobre os tipos de receitas, falando assim de uma forma bem sucinta, para servir como material de apoio para vocês, tá bom? Juntamente com o vídeo, eu vou colocar atividade. O que a professora vai solicitar? Perguntas sobre a aula. Quais são os tipos de receitas? O que cada tipo de receita libera, ok? Já que a aula está quase acabando, aproveite aí, então, para você pegar, assistir novamente, ou se precisar assistir novamente, se não precisar, já preencher a atividade e encaminhar, ok? Prazo, lembrando bem, é 2 dias aí que a professora fica aguardando, e hoje é o dia de fechamento de mês, então eu vou aguardar mais 2 dias, porque hoje é o dia de fechamento de vocês, porque a professora precisa enviar as notas correspondente ao quê? As atividades realizadas no mês de setembro, tá bom? Estamos aí na reta final do nosso curso. Meninas!
quase lá, igual a Alda falou, professora, eu quero presencial. Opa, eu acredito que bem breve aí nós vamos ter notícias boas para vocês a respeito desse nosso retorno, tá bom? Próxima aula, será realizada uma revisão do projeto. O que nós falamos aí no projeto atendente de farmácia? Desde a primeira aula até a aula do dia de hoje. Então, o que você vai fazer? Pegar a apostila aí, se tiver um tempo hábil aí de 1 hora, realize uma leitura aí do que a gente já teve até hoje, para a gente fazer um fechamento. Terá um trabalhinho para vocês fazerem, mas aí a gente fala na próxima aula, após o término da revisão. Ok? Combinado? A professora vai encerrar esse momento, só que primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar aí o microfone de vocês e gostaria de saber a respeito dessa aula de hoje, sobre os tipos de receita. Nájila, Marina, Alda, ficou alguma dúvida a respeito dessa aula que a professora deu? Nájila, dúvidas? Tá com dúvida? Não? Deu para entender bem por que os receituários têm cores diferentes? Guardou bem ali, então, quanto tempo que deve ser liberado, deve ser encaminhado para notificado a vigilância sanitária? Ficou bem claro? Oi, Marina. Oi. Tem alguma dúvida aí, meu amor? Não. Bacana a aula, né? Bacana. Entender aí sobre os tipos de receita, não é isso? Não é importante? Verdade. Se mesmo assim, no final, se ficou com dúvida, não quer perguntar online, quiser perguntar para a professora lá, estou à disposição de vocês, tá bom? Oi, Alda. Ok. Conseguiu entender bem sobre os tipos de receita? Consegui, sim. Bacana, né? Para você poder atuar aí, ó, legal. Daqui a pouquinho, eu colocando o vídeo, assista ele desde o começo, se não deu para vocês assistirem desde o início. E se ficou ainda alguma dúvida, me pergunte, ok? Combinado? Ó, vou deixar uma mensagem para vocês aí que diz o seguinte. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Sonhar é muito bom, mas eu sou prova disso que realizar é melhor ainda. Então, há algum tempo atrás, o ano passado, vocês iniciaram o processo de um sonho. Hoje nós estamos encaminhando aí para o final desse ciclo. Não é que é ruim, é que é um novo ciclo na vida de vocês, tá bom? E eu agradeço a Deus por eu poder fazer parte desse ciclo de aprendizado de vocês. Eu vou encerrar aqui o compartilhamento de tela e dizer o seguinte: a cada aula que vocês têm, é como se fosse uma escada. É um degrau de uma escada. Quando você chega no meio, parece que não vai chegar nunca mais ao final. Mas, ó, hoje eu já começo parabenizando vocês, porque quantas dificuldades cada uma aqui compartilharam comigo de ordens diferentes, mas vocês se mantiveram firmes. E é isso daí. Deus sabe da fé do coração de cada um. Isso é muito importante. E sabe também aquilo que eu também sei, que vocês já estão preparadas para o mercado de trabalho, viu? Estão preparadíssimas e muito em breve, viu? Se precisarem de um apoio, eu estou aqui à disposição de vocês. Eu vou encerrar minha aula aí, começando a ficar com o coração triste, já em ritmo de despedida, mas cantando a musiquinha de todas as aulas. Foi bom estar com vocês, estudar com vocês. A Alda vive pedindo para a professora cantar essa musiquinha. Ela é horrível, Alda, não sei como você gosta. Ó, qualquer novidade a respeito das aulas presenciais, o CRA, a Carla ou eu, nós vamos ter o maior prazer em entrar em contato com vocês para a gente poder estar retornando, quero abraçá-las. Ô, pai, desculpa, esqueci. Por enquanto não dá, mas sintam-se abraçadas por mim, ok? Beijo no coração de vocês, meninas. Quarta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, estamos aqui para dar a continuidade no quê? Na revisão desse projeto e encerramento do curso de vocês, ok? Ok. Então, grande beijo, gente. Até semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal.